Saúde, amada igreja, com maiores paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Inicialmente gostaria de pedir perdão pela minha ausência na terça e na quarta-feira, mas os dias são corridos e se eu não separasse esse tempo para meditar, ficaria complicado de trazer alguma coisa para os amados nesse dia. E para piorar ou melhorar as coisas, isso depende do ponto de vista. Eu fiquei na segunda-feira de pequeno grupo, praticamente é o pequeno grupo, né? Então, a terça-feira, durante o dia, eu fiquei meditando. Deus, pela misericórdia, tem um lado positivo e negativo, dependendo do ponto de vista. O compressor lá no posto quebrou, então eu estou essa semana cumprindo horário de folga. Esse foi o tempo hábil que o Senhor providenciou, né? Porque aí eu tive a oportunidade de estar estudando mais, lendo mais, pesquisando mais. E quando me passaram assim, o tema, que seria sabedoria, o segredo da família de sucesso, eu tive uma ideia do que levar. Já tive uma noção do que fazer. Eu tive a ideia. Eu tive a noção. E fiquei meio seguro. Já vou falar sobre isso mais ou menos. E ontem, quando o Mário saiu para o Pilates, eu fiquei lá em casa, tomei um banho e fui conversar um pouquinho com o papai. E pedindo discernimento, orientação, sabedoria, porque eu tinha que preparar a mensagem para hoje. Eu tinha ideia, mas eu queria desenvolvê-la. E orei, pedi a direção, fui pro computador, comecei a digitar algumas coisas. E de repente a palavra-chave que eu tinha mudou. Porque eu estava seguro e tranquilo do que, né? Já não era mais aquilo. Já era outra coisa totalmente diferente. Eu falei assim, meu Deus do céu. Mas louvado seja o Senhor que quando Ele dá outra direção, Ele dá a mensagem quase que completa, né? E eu falei assim, o Senhor quer mesmo que eu fale sobre isso aqui lá? Porque esse texto que o Senhor está me dando é bem batido. Todo ano tem esse texto. Eu não quero voltar e passar o texto de novo, mais uma vez. Mas não sou eu, né? É Ele. Ele me deu a direção e aí eu comecei a dar lugar e fui escrevendo a mensagem lá no Word. E eu não ia fazer PowerPoint. Não ia. Eu falei assim, vou fazer aqui no Word, que é simples, levo ali e tal, coloco e chego lá na frente e passo. De repente houve a necessidade de fazer, né? E eu falei assim, meu Deus, isso é para amanhã à noite. Era ontem. Aí Deus derramou chuva. E depois que chove, né, ninguém sente dor de dente. Ninguém vai no poço. Eu tive a manhã toda, a tarde toda para poder fazer o PowerPoint. Dá para você ver, né? É Deus que é misericordioso comigo e com vocês, né? Demos graças a esse Deus maravilhoso que, em meio a nossas dificuldades e falibilidade, né? Assim, nós somos falíveis, né? Infelizmente, perfeitos. Ele exerce misericórdia e nos providencia aquilo que nós às vezes temos e não sabemos dedicar e saber separar o tempo correto. E eu fui escolher o tema do PowerPoint para poder fazer o PowerPoint, e lá tem vários temas diferentes, né? E eu falei assim, família, eu tenho que trazer uma coisa mais bonitinha para colocar. Eu não sabia que a ornamentação era lilás, violeta, sei lá como é que chama isso aqui? Lilás, né? Lilás e o quê? E roxo, isso. Lilás, eu não sabia, gente, eu não sabia. E eu fui lá pesquisar, coloquei lá família no tema lá do PowerPoint, tô lá fuçando, aí de repente eu vi essa florzinha lá, bonitinha. Eu falei assim, rapaz, eu vou fazer um negócio dentro desse negócio aqui. Vamos ver o que vai dar, vai ficar bonito. Aí na hora que eu cheguei aqui, eu nem prestei atenção na ornamentação, na hora que eu liguei o computador, que eu bati o olho e olhei o restante, eu falei, meu Deus, será que é coincidência? Eu não pego essas coisas como coincidência, gente. É como se Deus estivesse falando assim, fui eu que preparei tudo. Amém. Glórias ao Senhor. E o que eu tenho para falar, às vezes, vai incomodar hoje. Vai incomodar.
E eu vou dar o recado completo, sem passar a mão na cabeça, sem nada. Deus quer falar a respeito disso. Não era eu tinha outra mensagem, mas Ele tem o que falar, então eu vou passar a mensagem para os amados. Eu quero que vocês... inclusive o tema é pertinente, viu, gente? Sabedoria, o segredo da família de sucesso, porque infelizmente o dia que nós vivemos hoje em dia, há uma luta, uma guerra contra a família. Nós sabemos que a menor partícula da sociedade é a família. Nós sabemos disso. E o inimigo também sabe. Ele sabe que se ele desestruturar a família, ele desestrutura todo o retalho. Todo o resto é desestruturado. E isso tem acontecido. Isso tem acontecido. Né? Então, foi muito pertinente o tema, é importante. E eu gostei, logo quando eu vi, eu gostei muito de ser convidado, apesar da responsabilidade. Eu tinha falado com o Dai, que eu não queria responsabilidade tão cedo, que eu tinha um TCC, tenho ainda, né? Um TCC, trabalhos e tudo, seminário para fazer, fora as outras coisas. Mas na hora que eu vi meu nome lá, eu olhei assim, eu falei assim, não vou. Eu senti de não recusar, de não entrar em contato, de não recusar, senão eu vou dar lugar e vou fazer. Deus deve ter alguma coisa para falar. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Então o tema todo mundo já sabe, sabedoria, o segredo da família de sucesso. Vamos colocar em pé, amados, e fazer a leitura bíblica desta noite. Sei que deve estar bem pequeno, mas a leitura bíblica está no livro ou Epístola de Efésios, capítulo 5, no seu verso 22 ao 33, muito conhecida essa passagem. Eu acho que todo ano todo mundo prega em cima dela. Não era aquilo que eu tinha escolhido, mas Deus colocou isso no meu coração. E nós vamos falar a respeito disso. Amém? Eu vou estar lendo. Está escrito: Vós mulheres, sujeitai-vos a Vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim, também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Oremos. Pai amado, aqui estamos ao Senhor nessa noite, viemos lhe render graça, ó Pai, por mais uma oportunidade, por mais um culto, ó Senhor. Obrigado por essa celebração, Deus. Rogo por aqueles que estão aqui e que necessitam aprender um pouco mais da Tua Palavra. Senhor, vem preparar nossos corações, ó Senhor, que venham dar lugar, Senhor, para mudanças de vida, Senhor. Sê conosco, nos abençoando. Se porventura haja alguém aqui, Senhor, que ainda não tenha tido encontro pessoal com Cristo, que o Senhor venha, Senhor, se revelar para esta pessoa, que ele venha se arrepender e venha se entregar verdadeiramente.
Obrigado, Senhor, por tudo. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Pode se assentar. Como eu disse, essa é uma passagem bastante conhecida, que praticamente todo ano ela é lida ou explanada, mas a palavra se renova, né? Se renova a cada dia. Deus dá um entendimento a cada um. Louvado seja o Senhor. Eu estava conversando com o pastor, meio preocupado, porque os amados me escolheram para poder trazer a palavra, e eu lembro que o ano passado eu também recebi o mesmo convite. E eu era recém-casado, né? Não tinha experiência nenhuma de família. E ainda não tem. Se eu achar que 2 anos, não é nem 2 anos, é 1 ano e meio de casado, eu estou sabendo alguma coisa, misericórdia. Ele nem comia 1 quilo de sal com uma abelha comigo, será? Eu acho que não. Então nem conheci ela direito, ela também não conheceu, né? Tem muita coisa para conhecer um do outro e aprender e crescer junto. Então eu vou falar daquilo que, pela teoria e pela prática, eu já estou tendo a oportunidade de vivenciar, né? Aquilo que eu não vivenciei, eu vou ficar falho nesse sentido. Mas a pregação hoje está bem fundamentada naquilo que eu experimentei também. Ok? Antes de entrar no versículos, né, propriamente dito da leitura bíblica, vamos dar algumas definições. Vamos falar um pouco a respeito da família. Família. Qual é o primeiro passo na formação da família? O que é que tem que acontecer num primeiro momento para que a família venha surgir, venha à existência? Vocês podem participar, não tem problema. Para existir a família, o que é que deve ocorrer para dar início à família? Ninguém? A união. Casa? Parabéns, ainda bem que vocês casaram com o ideia da família, né? Louvado seja o Senhor. Casamento, qual é o outro nome dado ao casamento? Um sinônimo. A gente fala, a pessoa vai participar do casamento, ou a pessoa vai passar por um... Qual é o outro nome conhecido? Quê? Namoro não é casamento. Começa com M. Matrimônio. A gente está tentando ver e entender o que é que constitui uma família. Então, para dar início a uma família, deve ocorrer o quê? Um casamento ou matrimônio. A palavra matrimônio, ela é derivada da palavra grega mater, que significa mãe. Então, subentende-se que no casamento deve haver a possibilidade, já que tem uma mãe dentro dele, de quê? Possibilidade de quê? Fala alto. Tá com medo? Aconteceu com você 2 vezes. Gerar filhos. Então, dentro do contexto da constituição da família, do conceito do que é família, há necessidade de casamento e um dos nomes dado ao casamento é matrimônio, e isso subentende a possibilidade de gerar filhos. Então, tem como 2 homens passarem por um casamento, por um matrimônio. Existe família, então, de 2 homens e 2 mulheres. As duas, de certa forma, podem gerar se fizer inseminação artificial, mas se depender de uma e de outra para poder gerar alguma coisa, vai gerar alguma coisa? Não. O governo tem feito de tudo para redefinir o que é família na sociedade. Só que a família, ela é anterior ao governo. O governo só existe porque antes de surgir o governo, Deus criou o quê? A família. Então ele não tem poder nem autoridade para mudar o conceito do que é família.
né? Então ela é derivada do mater, que no grego significa mãe. Então, família, a constituição, a sua formação seria, portanto, a família é normalmente formada pelo pai, mãe, unidos pelo matrimônio e por um ou mais filhos, ou a potencialidade de ter esses filhos. Se casar dois homens, vai ter alguma possibilidade de gerar filhos? Duas mulheres vai? Mas se casar um homem e uma mulher, é possível. Se nenhum dos dois forem estéreis, e mesmo se eles forem estéreis, os dois, se depender de Deus e Deus quiser, a gente viu isso na Bíblia, todas, no início da Bíblia, de Abraão até Jacó, todas as mulheres que eles casaram ali, né, as especiais, as mais importantes, elas eram o quê? Estéreis. Sara era estéril, Rebeca era estéril, Raquel era estéril. Que dificuldade, né? Jesus tinha que vir dessa linhagem e Deus deixa essas mulheres nascer tudo estéril. Né? Ele queria manifestar o quê? A glória dele, a glória dele. Né? Eu lembro uma vez quando Jesus curou um cego de nascença, e aí eu perguntaram para Jesus, foi o pai dele, a mãe dele, o que foi que pecou para ele estar nascido assim? Não, ele nasceu para a glória de Deus, no sentido de que Jesus o curou e Deus foi glorificado. Às vezes algumas doenças nós temos para a glória de Deus, cura essa doença depois e o nome dele é glorificado. Então, a família bíblica entra dentro desse conceito. Mas hoje existem várias definições de família. Na verdade, essa definição aqui, se você a defender, você vai estar indo de encontro à correnteza. Você não vai estar sendo politicamente, na realidade, você vai estar sendo até um criminoso. Eles vão começar a falar que você é homofóbico, né? Porque você tem um entendimento bíblico do que é uma família. Então, vou passar aqui alguns tipos de família que são encontrados nos dias de hoje. Aqui está a família tradicional e nada tem de errado nela. Ela é constituída dos avós, os pais e os filhos. Essa família tradicional era aquela família de antigamente, da época que não tinha nem cidade direito. Então o povo tinha terra, tinha boi, tinha vaca, tinha porco, tinha galinha. E aí tinha aquele tanto de filhos, e os filhos faziam a casa onde? Ao redor da casa do pai e da mãe. Então eles nunca saíam da região. Hoje em dia é difícil disso acontecer. Né? As mães mesmo já falam que cria o filho para o quê? Mas não no mundo no sentido pejorativo de perder para Satanás. Não, para o mundo assim, filho vem e ele vai viver a vida dele. Não fica mais como é que chama? Na Barra da Saia, como o Mário ficava na Barra da Saia de Dona Deir. Né? Tem até foto delas engrudadas lá. Né? Não fica mais. Né? Hoje fala, tanto é que Cláudio está onde? Né? Está lá em Vitória Conquista. Vamos mudar de assunto. Outro tipo de família. Família nuclear. Essa é a família mais tradicional e a família que está falando na Bíblia. Que é constituída dos pais e dos filhos e aderentes. Aí é o cachorro aí, né, que vai de lambuja. Tem a família composta, que é uma infelicidade. Deixa eu falar isso aí. Por que a infelicidade? Por que ela é composta? Ela é constituída de duas famílias que eram diferentes. No caso, havia um casamento ali, um casamento aqui, e esses casamentos não deram certo, e de repente as pessoas saíram desse casamento com os filhos, e aí essas pessoas que saíram do casamento se casaram. E aí, de repente, vem a madrasta e vem o padrasto, e os filhos daquela agora é filho de cá, e isso vira uma família é padrão de Deus? É a vontade de Deus? Não, não é. Mas a gente sabe que atualmente é o que tem mais. Não deve ter mais, né? Eu acho que nem isso tem acontecido mais. O povo nem está querendo casar, nem assumir responsabilidade nenhuma mais.
Nem isso está acontecendo. Que é uma família como essa. Eu creio que esse senhor deve ser casado com essa mulher e essa aqui. E essa aqui deve ser filha dessa, que é a cara. Essa aqui é filha dessa. Essa aqui é a mãe dessa, que é a cara dela também, ó. Agora os meninos não sei. Mas ele é o marido, né, de uma das duas ou das duas, não sei como é que é, né? Aqui é uma família composta. Família monoparental. O que é isso? É aquela onde um dos cônjuges morre e fica o outro para cuidar dos filhos. Está aí um pai cuidando ou tirando a foto com os dois filhos e aí uma mãe tirando a foto com as filhas. Isso acontece, infelizmente. Outro tipo de família é a família homoparental. Homoparental. Lembra de quê? Tá vendo que vocês são pessoas bem inteligentes, né? Lembra homossexuais. Não só homens, mas mulheres lésbicas nesse sentido, né? É quando duas pessoas do mesmo sexo adotam e aí surge a família homoparental. E por último, a família comunitária. Aqui é um centro de Umbanda, onde todas as pessoas moram aí e todas as pessoas se consideram de uma mesma família, apesar de não terem ligação com sanguínea. E eles criam as crianças como se as crianças fossem filhas de todo mundo. Então é uma família comunitária. A igreja deveria ser uma família comunitária. Será que nós temos sido? Os maçons se consideram irmãos, né? E a gente vê testemunhos deles aí, de quando um precisando, o outro vai ali e tudo, né? A gente vê os outros, né? A Bíblia fala que os filhos das trevas são mais o quê? Sábios, prudentes do que os filhos da luz, né? Que coisa, né? Porque a gente deveria fazer, os outros ficam fazendo. E a gente só olhando eles fazer, né? Essa família comunitária existiu no início da igreja, onde todo mundo tinha tudo em comum, né? Logo no surgimento da igreja, depois disso, não se conseguiu mais vivenciar essas situações. Mas a família que a Bíblia nos ensina é essa que tem o pai e a mãe unidos pelo casamento, dando origem ou possibilidade de vir à existência filhos. Essa é a família que nós temos que prezar. Um homem e uma mulher unidos pelo casamento, onde assim pode vir a dar origem, a gerar filhos. Esse é o padrão bíblico. Sabedoria, amados. Vamos falar só um pouquinho, rapidinho, sobre sabedoria. Quando a gente fala sobre sabedoria, geralmente a gente confunde, né? Alguém que sabe o que é sabedoria? Geralmente a gente confunde sabedoria com... Ou confunde sabedoria com inteligência. E uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa totalmente diferente. O que é conhecimento? Conhecimento é a capacidade que alguém tem de armazenar informações. Ele sabe as informações, ele decora, ele memoriza as informações. Não quer dizer que uma pessoa que tem conhecimento, essa pessoa é sábia e é inteligente. Conhecimento é a capacidade que alguém tem de armazenar informações. Ele sabe as informações, ele decora, ele memoriza as informações. Não quer dizer que uma pessoa que tem conhecimento, essa pessoa é sábia e é inteligente. Às vezes tem pessoas com problemas mentais que são excelentes em memorizar coisas. E aí você pergunta as capitais do mundo todo para ele, ele fala, os telefones de todo mundo na cidade, ele fala, mas isso quer dizer que ele é inteligente? Que ele é sábio? Então ter conhecimento não é sinônimo de ser inteligente. Mas há necessidade de ter conhecimento para ser inteligente. E o que é inteligência? É a capacidade de usar as informações para um determinado fim. Então você tem as informações, tem o conhecimento e você consegue correlacionar essas informações para realizar alguma coisa, para chegar em algum determinado fim. Quanto mais inteligente, mais você consegue utilizar do conhecimento para o bem ou para o mal. Ou para o bem ou para o mal. Por exemplo, um político.
Vamos deixar Lula de fora, porque ele quase não tem conhecimento. Né? Chegou ali, né? Não estudou nem nada. Então, mas um político geralmente... Um político, vamos falar político. Um político, geralmente, ele tem muita informação, porque tem que ter lábia para poder o quê? Enganar o povo. Então, ele tem muito conhecimento e ele também tem inteligência para usar o conhecimento em benefício próprio. Mas o político é sábio? Você acha que esse pessoal todo que foi preso aí no Lava Jato aí, que tem hoje, que é rico, que tudo, empresários e tudo, eles foram sábios? E o que é sabedoria então? Sabedoria é a capacidade de ter um senso crítico, capaz de trazer um equilíbrio a tudo que você pensa e faz, a fim de não trazer dano a outro ou a si mesmo. Você consegue usar todo o conhecimento, ter a inteligência e usar tudo isso de forma a beneficiar tanto a você quanto o próximo. A sabedoria reside nesse equilíbrio para o bem, não para o mal. Porque a sabedoria vem de quem? Vem de Deus. E dificilmente alguém que é servo de Satanás, ele é o quê? Sábio. Ele não é sábio. Ok, amados? É só para poder falar um pouquinho a respeito do que é família, do que é sabedoria. Nós vamos entrar agora no texto. E o texto que nós lemos, o primeiro ponto importante dele, nos diz respeito ao casamento. Gente, depois de Cristo Jesus, a escolha, entre aspas, mais importante, ou o encontro mais importante, é do seu cônjuge. E a gente tem que ter temor e tremor em relação ao casamento. Porque a Bíblia geralmente nos ensina que o casamento, ele é um símbolo da união de Cristo com a... A gente vai falar um pouquinho disso um pouco mais tarde. Então você percebe que não é alguma coisa qualquer que você tenha que tratar sem preocupação, com descaso. Igual as pessoas geralmente no mundo dizem: vamos casar. Se der certo, deu. Você acha que um crente tem que ter esse pensamento? Nunca pode ter esse pensamento. Você tem que tratar isso aqui com muita responsabilidade. E essa responsabilidade, essa preparação começa quando? Quando você ainda está solteiro. Gente, a gente como cristão, como salvo, lavado e remido por Cristo, a gente não participa mais do mundo e o nosso comportamento, o nosso dia a dia, a nossa vida não é regida pelo que o mundo faz. A juventude no mundo age de uma forma. E a juventude da igreja? Tem que agir da mesma forma que a do mundo? Numa visão calvinista, e a igreja congregacional defende esse posicionamento de predestinação e eleição, Deus, de uma certa forma, já separou uma pessoa para você. Agora, se você escolher, se houvesse essa possibilidade, já é uma visão mais arminiana, existiria uma grande possibilidade de você acertar ou errar a pessoa que tem separado para você. De errar. Se a gente tivesse que escolher, a gente mesmo procurar, a gente mesmo, unidunite, salamimingue, eu sou você. Se a gente fosse escolher, a possibilidade é muito grande de a gente cometer um erro. A Bíblia fala que aquele que encontrou a esposa, aquele que achou uma esposa, alcançou a benevolência do Senhor. No caso aí é voltado para o homem, né? Mas pode ser tratado também de forma inversa.
É como se o cônjuge fosse um presente de quem? De Deus. Para você. Agora, para você merecer esse presente, você vai viver de qualquer jeito? Mas muitas mulheres cristãs querem um homem de Deus na vida delas, mas elas não se comportam como mulheres de Deus. Eu já cheguei a ouvir a seguinte frase: enquanto o certo não chega, eu vou me divertindo com os errados. Deu a boca de uma crente. Quando você ouve isso e a Bíblia fala que o coração fala, a boca fala do que está cheio, então, se ela falou isso, é uma frase vinda de um crente? Jesus fala que a gente conhece a árvore pelo fruto. É complicado você ouvir um negócio desse, você fica triste, vindo de uma pessoa que você considera aparentemente que ela é crente. Você tem que colocar na cabeça, tanto homens solteiros quanto mulheres solteiras, se Deus está preparando alguém para você e você está se divertindo com outros, de uma certa forma você está traindo o seu futuro marido, a sua futura esposa. Você está concedendo privilégios que não são das pessoas que estão usufruindo agora. Como tocar o seu corpo, beijar sua boca. E se nada tiver controle, o sexo propriamente dito, que às vezes chega antes do casamento com a pessoa que não vai casar. É como se fosse uma traição. Não é porque ela não é casada, né? Mas se tem uma pessoa e Deus está preparando para ela e ela faz tudo antes, é como se estivesse traindo aquele que Deus fosse trazer. Tanto homem quanto mulher. E às vezes alguém está querendo a bênção de Deus, o presente de Deus, mas ele não é uma bênção para a pessoa que está vindo. Então, antes de querer receber, seja uma bênção, porque aí Deus vai trazer. Você acha que Deus vai trazer o melhor dele para amaldiçoar a vida dele? Não. Seja a bênção que você quer receber para outra pessoa e Deus vai honrar e vai aproximar as pessoas certas. Conselho para homem e conselho para mulher. Não se desespere. Não se desespere. Descanse no tempo o tempo enquanto você é solteira ou solteira, ele é para ser aproveitado para quem? Para Deus. Para que você possa amadurecer, possa crescer. Para quando assim chegar a oportunidade de namorar, você seja um pouco mais maduro. Para fugir da aparência do mal do namoro, que tem demais. Está entendendo? E assim conseguir chegar ao casamento o mais casto possível. Casamento é bom demais quando acaba. Ai, alívio. Oh, glória a Deus, aleluia. Quando entrou no carro, essa foto eu tirei dentro do carro, indo embora. Lua de mel. Não quer nem saber do que ficou para trás, ó. Deixei os padrinhos responsáveis, ó, você vai pegar aqui as coisas, você vai levar o refrigerante para tal lugar, não sei o que, ó, eu tô e não quer nem saber, ninguém me fala, não quer nem saber de casamento, da festa, nada. Ô, dia estressante da minha vida, Jesus. Antes do momento do casamento. Eu, Mabel lá no relaxando naquele treco lá de relaxar lá o que ela está fazendo, massagem, tudo. E tô eu correndo atrás das coisas, indo lá, voltando, falta caminhão, falta pegar isso, falta aquilo outro. E eu penso, meu Deus, eu vou chegar no casamento doido. E Mabel tá só relaxando, para ela tudo. Ela foi tão bom, tá no meu lugar. E dinheiro para isso, e dinheiro para aquilo. E, Jesus, meu pai, Deus abençoa, viu, amados? Deus abençoa, assim, de sobremaneira, sabe? Porque eu não paguei aquele casamento todo. Eu não paguei ele todo, não. Eu paguei metade. E essa metade, Deus me abençoou para poder ter essa metade, né? Mas o restante tudo, Deus usou família, usou amigos, usou igreja, usou tudo e tal. O pessoal falou, você quer o quê? Eu quero dinheiro. Não me dá presente, não. Quer comprar alguma coisa? Me dá dinheiro. Tem muita coisa para pagar, amado. Dá dinheiro. É sonho de Mábia que nós vamos. Não é uma coisa, não é? É igual princesa aí, ó. Até
Coroazinha está aí na cabeça. E aí Deus abençoou, que louvado seja o Senhor, amados. A gente casou, foi para a lua de mel, minha irmã pagou a lua de mel, sabe? Rapaz, foi assim que voltamos e eu nunca entrei no vermelho. Graças a Deus. Foi um milagre, uma bênção de Deus mesmo, extraordinária. Extraordinária. Sabe? Testemunho mesmo, assim, né? De providência em Deus querer realizar sonho, né? E honrar a Mábia. Um sonho que era... O homem não é... O homem é mais prático com essas coisas, né? Mas a mulher que geralmente sonha mais alto, né? Deus realizou. Mas eu creio que vocês conheçam o testemunho de Mábia no dia a dia ali da igreja, né? Vocês já ficaram ouvindo de Mábia pulando a cerca aí enquanto era crente? Antes de crente é uma coisa, mas depois de crente? Fazendo alguma coisa, aprontando alguma coisa, ficando com aqui, outro ali, outro aqui, outro lá. Então, assim, pelo pouco que eu ouvi antes da gente namorar e ver, presenciar e ver, eu via que ela se separava muito para a obra. E não dava muito. Então, assim, Deus honrou. Ela honrou Deus. Se separou para Deus, descansou em Deus. E Deus, em tempo certo, trouxe. Me abençoou com ela e a abençoou comigo. Foi uma bênção né? Mútua. E da mesma forma, o homem de Deus que você está esperando para a sua vida vai te avaliar. Não fica pensando que eu não avaliei Mábia, não. Avaliei tudo. Tudo. Você está entendendo? E assim, eu tive uma resistência muito grande de me relacionar com ela por causa de Luiz. Deus usou Luiz na primeira semana que eu estava aqui em Itaiobeiras para me apresentar a Mábia. E aí, quando ele falou assim, tem uma menina bênção lá na igreja para você, eu falei assim, eu não quero mais ela, só porque você falou. Porque esse negócio de santo casamenteiro, né? De querer fazer casamento, né? E eu falei assim, Deus não trabalha desse jeito, amado. Era melhor você me apresentar sem falar nada comigo e a gente esperar as coisas acontecerem do que você falar que tem uma pessoa para eu casar logo de cara. Eu não vou querer essa mulher mais não, rapaz. Eu não vou casar por sua causa. E aí eu criei uma resistência grande, gente. Eu criei uma resistência grande com o Mábia. Eu via o dia a dia dela aqui, via a interação dela, a disposição dela, o trabalho dela. Mas por causa de Luiz, lá do início, eu falava assim, não, daqui a pouco, né? Não. E criei uma resistência. Eu tive que fazer prova, pastor. Pastor Dionísio já fala aqui que ele gosta quando eu falo. Eu tive que fazer prova de Deus, porque Deus começou a me mostrar a Mábia, e eu fiquei resistente. E Deus tem uma obra na minha vida. E eu sei que eu preciso de uma mulher com chamado ministerial. Não pode ser qualquer mulher de qualquer jeito. Tem que ser uma mulher que é mesmo preparada pelo Senhor para entrar dentro do ministério e ajudar e não destruir o ministério. Você está entendendo? E eu tive que fazer prova. E muitos aqui já até conhecem a história da prova que eu fiz. Quem aqui não conhece, levanta a mão para eu saber. Da prova que eu fiz de Deus. Vixe, mas tu já sabe? Quem aqui não sabe da prova que eu fiz para poder receber? Quem não sabe, levanta a mão. Um bocado de gente não sabe. E tem um bocado de gente que está com vergonha de levantar a mão, né? Mas eu vou resumir, bem resumido, porque senão é muita coisa. Simplesmente eu pedi a Deus para trazer meus pais aqui em Itaiobeiras, sem conhecer os pais de Mábia. Assim, Deus... Já que é Mábia, o Senhor vai trazer meus pais aqui em Itaiobeiras e vai levar lá na Lagoa para conhecer os pais da Mábia lá. Sem eu fazer nada. Eu não vou fazer nada. O Senhor vai fazer tudo. E o que aconteceu? Meus pais já tinham tido um contato com o Luiz. E aí, na semana que meus pais vinham, era aniversário de Luiz. Luiz falou que no final de semana ele ia passar em Belezal com a mãe. Meus pais iam chegar no final de semana. E eu falei assim, o único elo que tem é Luiz. Luiz está indo para Berizal, não sei o que Deus vai fazer, mas meus pais estavam vindo de uma hora para outra, ligaram para mim, falaram que eu vim para cá, e eu já fiquei assim, vamos ver, então vim para cá. Eu nem chamei, eles estão vindo, tudo bem. Aí eles vieram, meu pai gostava de ir na feira, aí no outro dia era feriado no sábado, a feira foi na sexta, meu pai foi na feira, e eu estou lá em casa. E quando ele volta da feira, ele fala, olha, eu estava lá na feira e encontrei com o Luiz. Eu falo assim, Luiz veio para Berizal? Você encontrou com ele? Sim, e o Luiz me convidou para ir lá na casa da Mábia.
Eu encontrei com ele bem lá na barraquinha dos pais da Mábia. Como é que é? Eu falei assim, mas meu pai não conhece Mábia. Estava tendo congresso na Igreja Batista, eu não ia poder ir. Meu pai não conhece a família. Eu falei assim, papai, você vai? Vou, claro, vou. Eu falei assim, meu Deus do céu, tá bom. E pai foi. Foi e voltou radiante, feliz por causa da galinha caipira que Dona Andrei fez para ele, que era igual a galinha que a mãe dele fazia para ele, que a mãe nunca tinha conseguido fazer. A mãe chegou lá e falou assim, meu Deus, você acredita que a mãe de Mábia fez a galinha que eu nunca consegui fazer para o seu pai, igualzinho da mãe dele, e ele não lambuzou, ele comeu e ficou numa felicidade. Eu falei assim, meu Deus faz o treco completo, né? Já conquistou até o coração do velho, já e tudo. E aí no domingo eu chamei meus pais para conversar e perguntei para eles o que eles tinham achado de Mábia, da família. E aí minha mãe falou assim, você está perguntando que você está interessado nela? Eu falei assim, aí eu contei tudo, né? Eu fiz prova, vocês vieram, vocês foram lá, eu não fiz nada. É ela. É a esposa que Deus tem para mim. E Mábia não sabia de nada, Dona Andrei não sabia de nada, meus pais não sabiam de nada. Era só eu e Deus. E aí, mãe falou assim, você quer a bênção? Eu falei assim, claro. Porque se a senhora não abençoar, não é ela. Porque a autoridade sobre mim é Deus. E assim, depois de Deus, são meus pais. Se os pais não abençoam, é porque tem alguma coisa errada. É um sinal amarelo ou vermelho. Não é a direção de Deus. E aí foi, mãe abençoou, pai abençoou, e aí a situação, eu fui lá conversar com Dona Andrei, Mábia nem sabia. Cheguei lá, sentei com o seu Sabino, Dona Andrei, senta aqui na mesa. Eu contei toda a história, a prova e tudo, e falei o seguinte, eu posso chamar a Mábia para orar? Mábia nem sonhava. Aí eu falei, ela que decide, eu sei que é ela que decide. Mas primeiro eu estou pedindo autorização para vocês chegar à frente de vocês. Eu não vou atravessar, passar por cima dos pais e ir lá usufruir da filha, sem que os pais me dêem o consentimento primeiro. E eu não estou querendo usufruir, eu estou querendo chamar para orar. Ela que vai decidir, ela vai decidir, mas vocês são a favor ou contra? Porque se você falar que é a contra aqui, ela nem vai ficar sabendo. A gente vai continuar amigo, vou continuar vindo aqui e eu vou esperar outra mulher de Deus para a minha vida. E aí, eles abençoaram. Eu pedi seu Sabino para orar. Então, ora por mim. Eu vou convidar sua filha para orar lá no FEMOC, lá em Vitória Conquista. Lá. E aí, seu Sabino orou por mim, orou por ela, lá e tal. E aí, eu só fui chamar a Mária para orar lá em Vitória Conquista. Ela aceitou orar comigo, orou durante 2 meses. E no Réveillon, ela aceitou começar um cortejo. O que é cortejo, gente? É um tempo que você vai, aparentemente, estar orando com a pessoa e saindo com a pessoa, conversando com a pessoa, mas sem o quê? Sem intimidade. Porque se de repente ali na conversa a gente vê que não bate o santo, né? Não dá certo, morre ali, continua a amizade, ninguém se machuca, ninguém se fere, ninguém se decepciona, ninguém se sente usado. Você está entendendo? Mas aí Deus abençoou e nós estamos hoje casados. Você viu a precaução que eu tive, né? Mas eu tive essa precaução toda porque eu sei que Deus tem um ministério na minha vida e não é qualquer mulher que teria que estar ao lado. Teria que ser uma pessoa que caminhasse junto. Uma primeira pergunta que eu fiz para a Mábia, depois que a gente começou o namoro, foi: você se vê casado com um pastor? Você consegue se imaginar vivenciando um ministério? Pensa bem, porque a resposta que você der agora vai definir o nosso futuro. E ela falou que sim. Sim, graças a Deus. Se você falar assim, não, a gente vai acabar, terminar aqui agora. E cada um ia seguir sua vida. Mas ela falou que sim. E hoje, será coincidência que eu estou aqui? O pastor ter me convidado para poder participar do estágio. Isso é Deus trabalhando, amado. Eu nunca movi uma palhazinha sequer correndo atrás de Deus fazer as coisas para mim. A Bíblia fala que se a gente for obediente ao Senhor, as bênçãos do Senhor nos alcançará, ou nos alcançarão. Não é a gente que tem que correr atrás da bênção, não. A única coisa que você tem que fazer é ser obediente, submisso.
respeitar, amar, adorar, fazer a vontade de... o propósito dele vai ser realizado. Vai ser realizado. Aí um certo dia o pastor veio até mim e falou assim, você quer que eu me auxiliar e tal. Eu fui até o senhor, pastor, falando? Te pedi em algum momento? Me coloca aí no estágio? Não. Porque eu estou descansando no tempo de Deus. Tem pessoas que caminharam comigo no deserto que hoje já são pastores. Há muito tempo já são pastores. Que eu conheci na época que eu estava conhecendo Jesus. E comigo as coisas é mais lentas. Deus trabalha comigo. Eu acho que eu era muito ansioso. Ultimamente eu não tenho sido mais, graças a Deus. Mas bora voltar. Estou no casamento ainda, né? Então eu estou dando todo esse testemunho por causa dos solteiros que possivelmente estão aqui. Tá? Para que vocês venham ter paciência. Venham descansar no Senhor. E não dar oportunidade para qualquer um que aparece só por causa de carência. Não dá. Porque possivelmente você vai dar a oportunidade ou o privilégio para alguém que não é de Deus. Alguém que não vai te valorizar e não vai te respeitar e não vai te amar como o seu futuro marido vai se você aguardar e esperar por ele. Viu? Ou futura esposa, tá? Isso é para os solteiros, homens e mulheres. Ok, amados? Vamos para o segundo tópico, ou ponto dessa passagem que a gente estava estudando. O papel da esposa no casamento. Lá está escrito assim, mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Independente de como seja o seu marido, principalmente para as irmãs que não são casadas com homens cristãos, você tem que olhar para ele como se ele fosse Jesus Cristo. Mesmo ele sendo totalmente o oposto daquilo que é Jesus. Mas você tem que olhar e tratar o seu marido como se você estivesse olhando e tratando com o próprio Jesus Cristo, porque esse é o mandamento que ele deixou. Você tem que se portar como a igreja deveria se portar, né? A igreja deveria se portar diante do Senhor, é como a esposa tem que se portar diante do marido. Diante do marido. A gente está falando aqui a respeito do que, gente? Ser o quê? Submissa. Essa é uma palavra hoje que, vixe, se você encontrar uma mulher feminista na sua frente, você falar que a mulher tem que ser... Você apanha, velho. As mulheres feministas parecem macho. Parece homem. É mais fácil ser apanhado do que bater na mulher feminista. O negócio é feio. Mas o que é ser submisso, gente? Não quer dizer que a mulher é escrava sua, não. Você já sabe disso, não quer saber. Muitas pessoas já passaram aqui e falaram. Mas é muito mais fácil a mulher ser submissa a um marido que a ama do que ser submissa a um marido que não a ama, não a respeita, não faz nada por ela. Porque a gente vai ver logo em seguida qual é o mandamento para o homem. Amar a esposa como Cristo amou e deu a vida por ela. Então o homem tem que morrer pela... Então tem que a valorizar bastante. Eu lembro uma vez que teve um aniversário, num pequeno grupo lá na Igreja Batista, e teve um aniversário, meus pais estavam aqui. E eles fizeram um aniversário surpresa para mim lá no pequeno grupo. E aí, de repente, cortou o bolo. Para quem vai o primeiro pedaço? Mábia estava lá, minha mãe estava lá. Para quem vai o primeiro pedaço? Aí o pessoal começou, né? Aí eu peguei o primeiro pedaço, virei para minha mãe e falei, ó, biblicamente, depois de Jesus Cristo, é a minha esposa que tem que assumir o lugar. Enquanto eu era solteiro, a senhora, abaixo de Deus, tem a primazia, mas depois disso, é aquela que vai ser minha futura esposa. Eu não quero que você fique chateada, mas eu tenho que passar o primeiro pedaço e honrar a Mábia. Mas eu continuo amando a senhora. Eu acho que deve ter sido duro para ela. Eu creio que deve ter sido.
Por mais que ele seja feliz, que eu andava sozinho, tinha alguém que estava do meu lado, aquela coisa, mas a mãe sente, não tem como ela não sentir. Mas ela nunca descontou nada, você não descontou nada. Dependendo da sogra, misericórdia, você está querendo comprar, fazer uma guerra, né? Terceira Guerra Mundial ali, né? Mas minha mãe sempre gostou da Mab e tudo, ela entendeu e compreendeu que eu estava sendo obediente ao que a Bíblia ensina. Eu tenho que dar a minha vida por causa de Mab, assim como Cristo deu a vida por causa da... Então, o que era um pedaço de bolo? Eu estava dando minha vida? Não estava, mas eu estava dando a prioridade que a Bíblia ensina que você tem que ter. E eu honrei Mab e logo em seguida honrei a minha mãe. Né? Dei um pedaço para ela também. Vamos ver outra coisa. Essa passagem está lá em Tito, capítulo 2, verso 3 a 5. Está escrito assim: as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam reverentes no seu viver, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensine as mulheres novas a amarem os seus maridos e filhos, para que ensine as mulheres novas a serem moderadas, castas, operosas, donas de bondosas, submissas a seus maridos, ó, submissa de novo. Tito, já Paulo escrevendo a Tito. Para que a palavra de Deus não seja o quê? Então, todo esse comportamento, tanto para a mulher velha quanto para a mulher nova aqui, as mulheres têm que viver para que a palavra de Deus, ou para que Deus não seja o quê? Blasfemado. As mulheres mais velhas têm que instruir as mais novas, gente. A gente não tem feito isso assim, tanto. E a juventude ou as jovens de hoje não querem ser isso aqui, que a Bíblia ensina. Dona de casa? Vixe, você está querendo comprar guerra se você for num colégio desse aí e falar para aquela mulherada ali, aquelas meninas, aquelas adolescentes, que elas têm que aprender a ser boas donas de casa. Não, elas estão estudando para ter uma profissão, para ter dinheiro e mandar na vida delas e, se possível, no marido. É a vontade de Deus? É o padrão de Deus? É? Não é. Né? Então, o que a gente aprende aí? Ser submissa, evitar, não caluniadoras, evitar. Deus sabe, né, gente, que mulher, meu Deus, com relação à língua. Jesus, meu Deus. Não estou falando que você lá não, amor. Não estou falando de você não. Agora eu vou estar aí. Não estou falando disso aqui não. Mas mulher conversa demais com outra mulher. Eu lembro uma vez que eu estava na Bahia, vindo de um culto na roça, e estava eu e pastor e mais umas 6 ou 7 mulheres numa Kombi. E eu e o pastor tentando conversar e conversa paralela, perpendicular, tudo delado, aquele barulheiro, e eu tentando e tal. De repente foi entregando uma mulher, entregando a mulher. Quando ficou só uma mulher, aí dava para ouvir até os grilos. E eu virei pro pastor assim, ele olhou para mim e falou assim: você notou? Aí ele riu, né? Silêncio. O silêncio. Só tinha uma mulher e pronto. Houve silêncio. Aí eu pude conversar com ele direito. Porque as mulheres gostam de conversar. E às vezes conversam até demais da conta. E tem que tomar cuidado. Tem que saber controlar a língua. A mulher cristã é diferente da mulher do mundo. Ser exemplo a fim de ensinar. Então as mulheres que já são casadas, você já tem que estar tendo uma vida de testemunho para as meninas aí que são adolescentes aí, que um dia vão chegar lá. Já tem que começar a viver de forma a influenciá-las, a ensiná-las. Tá? As mais velhas, que são bem mais velhas aí, também tem que estar nesse processo de estar ensinando principalmente as filhas a serem boas donas de casa. Ser modesta, prudente, no caso casta, é ser pura. Tem coisas que convém falar. Tem coisas que a mulher cristã não deve dar lugar para falar. Sabe assim?
Eu ouço dizer que as mulheres crentes, quando se juntam, elas têm liberdade de estar falando coisas umas para as outras. Eu não sei o que é. Não sei mesmo. Mas a só fica rindo. Aí eu falo, engraçado, que essa liberdade que vocês têm de falar, eu não chego para o pastor e faço esse tipo de brincadeira. Ou para Elise, ou para Luiz, ou para... Eu não consigo entender se há uma abertura ou não das mulheres falar sobre certo tipo de coisa. Que a gente homem é mais fechado em relação a esses negócios, né? Não sei, no mundo eu falava muita besteira com meus amigos, mas assim, eu era do mundo. Depois que me tornei cristão, se bem que eu falo de coisas, sei lá. O Mário também não me fala o que é, mas o Jesus pega elas e diz, não, é coisa de mulher, coisa de mulher. E eu fico assim, sem saber o que elas estão falando, né? Eu falo assim, mas tudo bem. Mas que não seja coisas impuras, né, gente? A gente tem que vigiar o que sai da nossa boca. A mulher tem que dar testemunho de pureza, de modéstia. E boa dona de casa a gente já comentou. Tem uma próxima característica que eu quero passar aqui, mas antes disso nós vamos refletir em alguma coisa. Claro que para ser uma boa esposa, uma boa mãe, antes de ser esposa e mãe, você tem que ser uma boa o quê? Cristã, mulher cristã, né? Porque você, antes de ser casada, antes de você ter filhos, você é solteira e deve ter uma vida que glorifica quem? A Deus. Então você tem que ser uma boa mulher, uma mulher cristã, de verdade. Para depois, futuramente, você ser uma boa mãe, uma esposa, uma mãe cristã, uma esposa cristã. Mas o foco é o básico, é aqui, agora, antes do casamento. Vamos refletir um pouquinho no que eu vou passar aqui. Eu quero que vocês olhem para a foto que eu vou colocar aqui e eu quero que vocês avaliem a foto e me digam o que há de errado na foto. Vamos lá. O que há de errado nessa foto? Levanta a mão alguém que percebeu ou acha que achou alguma coisa que seja errada. Levanta a mão. Para eu ver se alguém achou alguma coisa que acha que é errada. Levanta a mão. Pode levantar. 1, 2. Teve 2 que eles acham, né? Eles não têm ideia. Eu vou falar ainda, né? Eles nem têm ideia do que eu estou achando que é errado aqui ou que é errado. Mas só teve 2 que tiveram coragem de falar assim, eu acho que eu sei o que é. E levantou a mão. Para facilitar, eu vou colocar uma marca. Tá aqui. Tá aqui. Tá ali. Tem alguma coisa errada ali? Você quer arriscar, Alan? Você quer arriscar? Você levantou a mão? Eu acho que é a vestimenta dela. E o que está de errado na vestimenta? E também aquela uma bolsa? Qual o problema da bolsa? eu acho que esse cara também tá meio que... Não, eu coloquei o círculo. É o que está dentro do círculo. Eu coloquei, para justamente você esquecer o restante e só focalizar no meio. Não dá pra ter um dar um zoom, não? Hã? Não dá. Não dá. A imagem tá. Tá, mas você falou 2 coisas. Você falou a bolsa e falou o quê? A roupa. O que tem de errado nessa roupa? Porque é uma calça masculina. Ok, tudo bem. Vamos passar a imagem. Vamos passar para outra. Tá escuro, não dá para ver. Mas é a mesma menina. Passa para outra, ele está mais claro. É a mesma menina. Essa aqui dá para denunciar mais alguma coisinha, né? O que está errado nessa parte aqui que dá para ver de cara? A barriguinha de fora, né? Não tem nem para onde fugir. Isso aí não é normal de crente nenhum fazer, é? Não. Aqui está mais claro. É a mesma coisa.
O que é que há de errado nessa foto? A roupa está muito colada, parece. Para entender isso, está muito justa. A mulher está sem calça. Vocês assustaram, né? Esse já está louco. Eu estou cego. Não, aquela calça é pintada. É pintada. Eu estou querendo que vocês reflitam. Aqui está a tinta. Eu tirei de um vídeo do YouTube. Aqui está a tinta que eles usaram para pintar a modelo. Aqui está a mulher pintando a calça. Já começa aqui, tem 3 segundos, viu? Já começa com ela desse jeito. Tu não pensar que ela estava pelada e eu estou lá assistindo o vídeo da mulher pelada. Então, já 3 segundos aqui, já aparece essa imagem, a mulher desse jeito. Aqui é outra, ela de frente. Aqui eu tampei a barriga que estava de fora, coloquei um treco aqui, mas ela já está pintando a parte da frente. Aqui é como ficou através da câmera. O cara tirou uma foto e aqui já está a calça dela pintada. E essa mulher saiu na rua desse jeito. As pessoas perceberam que ela estava sem calça? Não. Ela entrou em loja, fez compra, comprou coisa em loja, foi no shopping, entrou dentro de um ônibus, saiu, voltou, desceu, foi para a praça. E aqui está escrito: sem calça é melhor, nenhuma calça é melhor do que calça. Assim, andar sem calça é melhor do que andar com calça. Mas o que eu estou querendo trazer com isso aqui, gente? Hoje em dia é normal as nossas irmãs cristãs andarem de quê? Como essa aí. Quer dizer, não é uma calça, mas estava pintado. Mas é do mesmo jeito. Você está entendendo? O que eu estou querendo trazer para vocês é que essa calça jeans apertada até o talo é a mesma coisa de estar pintando o seu corpo. Principalmente se for uma leg. Principalmente se for uma leg. Porque a leg é fininha. Quase não existe. Quase não existe. Então você está ali pintando, delineando, pintando o corpo e depois sai ainda com tudo para cima, no meio da rua, na passarela. Mostrando para todo mundo aquilo que não é de privilégio de outros homens estarem vendo, a não ser o seu próprio ou futuro marido. E aí qualquer um que está na rua pode ver. E é comportamento de quem está dentro da igreja. De forma comum, sem nenhuma dor na consciência. Sem nenhuma dor na consciência. O que é que diz a palavra de Deus? Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, e discretamente, não se adornando com tranças, nem com ouro, nem com pérolas, nem com roupas caras, mas com boas obras. Então, o que é importante é o que ela faz, não é o que ela veste. Como convém a mulheres que professam, que dizem adorar a leg, calça apertada, não é roupa que glorifica quem? Não é. É difícil falar sobre isso, porque praticamente igreja nenhuma tem falado isso mais. Pode andar até pelado, não está nem aí, shortinho curtinho, não está nem aí. O que vale é o... Gente, a indecência não faz parte da santidade de quem? De Deus. Além do corpo, nosso ser templo de quem? Quem deve vê-lo, ter o privilégio de olhar e enxergar suas curvas e perceber tudo é seu marido. Ou futuro marido. E não as pessoas que estão aí. Fora que nós homens pecamos mais através do... mas entre as janelas, né? As janelas para poder. Através dos olhos. Às vezes você vê uma irmã entrando na igreja, você tem que virar a cara. 360 graus. Porque você não pode olhar na direção dela. Porque ela está vestindo uma roupa indecente.
imoral. Que se você não vigiar e olhar no pensamento, você peca. E quem foi que induziu você a pecar? A Bíblia pede para a gente não ser pedra para ninguém. Pedra de tropeço para ninguém. Então a gente tem que ter esse cuidado. De ter pudor, de ter recato, de saber se vestir com modéstia. O que deve chamar a atenção não é a roupa, não é o corpo, é a sua vida com Deus. E aqui a gente está falando de roupa que tampa o corpo. Não vou nem falar dos biquíni nas praias e nos clubes, né? Se calça leg tá complicado, imagina você ficar de biquíni. Vai lá de sutiã e calcinha, porque tampa mais coisa. Biquíni é menor. E crente veste isso na frente de homem ímpio à torta direita. Tem que ser trabalhado. Tem que ser falado. Tem que ser ensinado. Se ninguém ensina, vocês não sabem, entre aspas. Mas se ensina e continua fazendo, aí não é... A responsabilidade, a culpa já não recai sobre a gente que está ensinando, é sobre a pessoa que é insubmissa e rebelde, que não quer se submeter e se adequar à vontade de Deus. O que a Bíblia fala? Não vos conformeis com a moda do mundo não é a moda de Deus, amados. Nós somos embaixadores de quem? Nós representamos o céu, onde Deus está sentado e os anjos o tempo todo falam: Santo, Santo, Santo. A gente está representando esse céu onde tudo é santo. Não é aqui a terra e o diabo, não. É Deus. Então, amados, por favor, em nome de Jesus, quem vive ou faz, quer continuar usando a leg? Assim, no início do namoro, uma das coisas que eu briguei demais com a Mábia, que a gente teve muito conflito, foi com relação veste. Porque ela trabalhava naquela lá de... Como é que chama aquilo? Pilates. Então ela ia como? Ela ia como todo mundo vai. E não tinha, e ela não se preocupava. Mas alguém já tinha falado que ela estava errado ou não? Não, acho que não. E eu levei um tempo para poder mostrar para ela que não era uma roupa que glorificava a Deus. Aí você quer continuar usando? Tudo bem, você quer... Tá, vamos fazer o seguinte então. Eu comprei lá umas 10 camisas que tampam a bunda dela. Toma aqui as camisas. Você vai com a calça leg, mas coloca uma camisa que pelo menos tampe a parte que está chamando a atenção dos homens. Que pelo menos assim você não vai ser pedra de tropeço. Hoje, graças a Deus, que não sou eu, é Deus mesmo que faz a transformação, não sou eu, ela já consegue perceber quando ela veste uma saia, um vestido, uma coisa, fala assim, está curta, né? Às vezes eu até não percebo que está curta, eu olho assim, não, deve estar, você está falando que está curta? Então tá vendo que está curta. E eu estou assim, mas ela está curta mesmo? Mas ela está tendo um sentido, ela está tendo a preocupação, não sou eu que estou falando, ela que está falando. Eu estou achando que essa saia está começando a apertar, que ela dá uma bordadinha agora, né, depois casou e tal. Nossa, a saia antigamente ficava folgada, agora ela está apertando. Eu falei assim, vai ter que trocar. Não dá para usar. Aí ela está saindo, está doando as roupas e está comprando roupa comportada, roupa que glorifique a Deus. Então eu não estou mandando você chegar na sua casa e jogar seu guarda-roupa fora. Mas daqui para frente, quando você for comprar uma roupa, você vai se preocupar com o seguinte, em 3 coisas: indecência, transparência e aderência. Então você não vai comprar nada que seja indecente, nada que seja transparente e nada que seja aderente, coladinho. Dê preferência para as coisas que são o quê? Folgadas. É proibido usar calça? Não, desde que ela seja o quê? Folgada. Agora você acha a calça jeans folgada aí no comércio para vender? E mesmo se achasse, duvido que tenha coragem de comprar. Porque a moda dita que você tem que colocar tudo apertadinho.
tem que tratar com isso. Então, pode usar calça, mas se ela for folgada, não tem problema nenhum. Está folgado, ninguém está vendo nada, não está vendo curva nenhuma, nada, está folgado. Não tem problema. Aí tem uma pessoa que não usa calça de jeito nenhum, mas coloca aquele vestidinho que chega a estar difícil de andar. De tão apertado que está, o negócio nem abre. Adiantou alguma coisa? Principalmente se a irmã for abençoada e tiver um corpo bonito. Vai ser pé de tropeço no alto culto. O irmão que está atrás dela tem que sair do lugar e ir lá para fora. Porque se ficar atrás dela, vai ser instrumento de Satanás no meio do culto e ser maldição. Porque a irmã levanta e o irmão tem que ficar olhando para o teto. Ele não consegue nem olhar para frente porque tem medo do olho da coisa e vai fazer isso, ó. Você está entendendo? Aí está falando isso, gente, porque é triste a falta de discernimento e a falta de coragem, às vezes até de pastores. O pastor Luiz já vem comentando aqui algumas vezes. Graças a Deus. Senão eu ia ficar preocupado. Mas eu já vi comentando algumas vezes aqui. E eu nunca comentei sobre isso. A oportunidade foi hoje. Espero que pelo menos algumas ouçam. E deem lugar para o Espírito e vistam coisas que glorifiquem a Deus. Nós estamos aqui, somos embaixadores e temos que representar o céu. E não nos adequar com as coisas que estão no mundo e são promovidas pelo diabo. E não por Deus. Amém? Amém. Vamos passar disso. Então a mulher deve se portar com pudor, isso significa decência, ter recato e discrição. O que deve chamar a atenção na mulher é o espírito contrito, o coração quebrantado, aquela polidez, aquela delicadeza, sabe? Aquela feminilidade, que você olha assim, nossa, essa mulher é feminina. Não precisa estar vestindo para poder chamar atenção para o corpo. Deus quer. E homens de Deus são atraídos por corpo? Sim. Mas na hora de escolher para casar, ele não vai dar preferência para a mulher que está se vestindo mal, não. Porque ele sabe a dor de cabeça que vai ser para tentar ensinar para essa mulher que aquilo está errado. Ele já vai caçar uma que já tem um preparo, ou já está mais aberto, ou já está vivendo algo diferente. Um homem de Deus tem discernimento e sabe o que é uma veste de uma mulher de Deus e o que não é. Quando ele vê uma crente na igreja que está se vestindo mal, ele vai fugir quilômetros dessa menina. E vai se aproximar daquela que está se vestindo de uma forma melhor e correta. O homem de Deus tem discernimento. Ele não é cego, não. Ele entende. Agora, o homem carnal quer o corpo. Mas ele está casando com o seu corpo, não é com você, não. O que vale é o que está por fora, não é por dentro, não. E esse homem é carnal. Se não for do mundo, fingindo ser ovelha, e é lobo mau mesmo. Porque o homem de Deus não é isso que é o foco, não. É o caráter que é o foco. Vamos passar agora para concluir. A mulher exemplar é a coroa do seu, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Isso aqui tem duas interpretações. Isso aqui pode evidenciar o sofrimento do marido para com a mulher que o envergonha. A mulher o envergonha e ele fica como câncer nos ossos. Ou pode ser um reflexo de quem é o marido na esposa. Porque a gente vai ver aqui logo em seguida que é dever de quem discipular a esposa. Então, se a esposa está vindo mal vestida para a igreja, quem é que não está fazendo o dever de casa? Então, a mulher exemplar é coroa do marido, porque o marido está fazendo o serviço certo. Está sendo sacerdote de Deus, está ensinando, está discipulando, está instruindo. E a mulher vem de uma forma que glorifica a Deus e é uma coroa de honra para quem? Para o marido. É o reflexo de quem é o marido. Aí a esposa que vem de outra forma, sem cuidado, sem orientação, de forma que constrange, que é pé de tropeço, que desonra a Deus, é o reflexo do... Então tem que trabalhar os homens da igreja. Os maridos, os solteiros que vão ser marido, para quando eles casarem, eles venham ensinar suas esposas. Porque às vezes a esposa está fazendo aquilo que o marido quer que ela faça. E aí o marido é um ídolo no coração dela, porque o marido é mais importante do que... Às vezes ela sabe que está errado, mas ela faz para agradar quem? O marido.
em vez de agradar quem? Deus. É a idolatria. Papel do marido. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. O marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da... Que papel é esse que o marido tem que ter na vida da esposa? Papel de quê? Manter a casa. É isso que o versículo está falando? Cabeça da esposa. Imagina que, tá bom, Sara casou com alguém, arranca a cabeça de Sara e coloca a cabeça do marido dela no corpo dela. Quem é que está governando o corpo de Sara? A cabeça do... É isso que está falando ali, gente. Vocês não conseguiram entender? Pois o marido é o cabeça de quem? É como se tirasse a cabeça da mulher para fora e pega a cabeça do marido e coloca no corpo dela. De uma forma bem literal para vocês entenderem. Se é o marido que controla, que governa, ele está desempenhando papel de quê na vida dessa esposa? Papel de um? Ninguém sabe. Meu Deus, Jesus abençoa assim. Liderança. É o homem que tem que governar a casa. É o homem que tem que dar o parecer final. Ele aí não vai escutar a esposa, pode ouvir. Mas a decisão é de quem? É do homem. Casa que a mulher governa está fora do padrão de Deus. O homem é que está à frente, é o homem que assume a responsabilidade. Mesmo quando ele acata a opinião da esposa, e aquilo que a esposa mandou fazer, ele fez e dá errado, a culpa é de quem? De quem? Do marido. Porque ele podia ter falado o quê? Não, eu vou fazer desse jeito. A decisão quem foi que tomou? E Deus vai cobrar de quem depois? É dele. Não é dela, não. Você está entendendo? Então esse homem aí tem que desempenhar um papel de liderança dentro da casa. Tanto é que a gente fala que o casamento, o homem é o sacerdote do lar. Outra passagem, continuando, está assim: maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Quais são os papéis que o homem deve tomar, então? Liderança, amar a esposa de forma... A prioridade é quem? Abaixo de Deus. É a esposa. Isso aqui é difícil de colocar em prática. Mas é isso aqui que vai fazer com que a esposa seja submissa com alegria. É ela enxergar que você abre mão de coisas ou se esforça para fazer coisas para poder agradá-la. Para que ela venha se sentir valorizada em primeiro lugar. E aí, quando ela se sente assim, e você fala alguma coisa, e dá opina ou pede alguma coisa, ela não cria birra. Ela vai fazer com a maior alegria do mundo. Isso é o que a gente chama de ciclo de honra. Você se sacrifica pela esposa e ela te devolve com respeito, com reverência, com cuidado. E aí vai. Ciclo de honra. Agora tem um ciclo de desonra. O marido não se sacrifica para a esposa não respeita o marido, e o treco só faz o inverso. Só vai fundando o buraco. Ensinar, papel do marido, está lá, né? Quando fala para santificá-la, isso aqui foi Cristo que fez. Cristo amou a igreja, entregou a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo purificado pela lavagem da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem pecado, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Cristo santifica a igreja, mas lá no início está assim: maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. Então o marido tem que desempenhar esse papel também de ensinar, de santificar a esposa. É aquilo que a gente falou lá no verso passado. A esposa exemplar, ela é coroa do marido, mas aquela que se porta de forma vergonhosa é câncer para os seus ossos. Se o marido não é um homem maduro espiritualmente,
a mulher dele vai ser uma vergonha. Porque ele não vai orientar. Às vezes ele vai querer que ela faça coisa que é errada. Ele mesmo sabe às vezes que está errado. E a mulher é uma vergonha diante de todos e ninguém fala nada. Todo mundo fica calado. Mas tem que orientar o quê? O marido. Para que o marido venha corrigir a esposa. Que é mais fácil a esposa ouvir o marido do que ouvir o pastor, o professor da escola bíblica dominical, a amiga que anda com ela. Mas o marido, que dorme com ela, ela ouve. Então, às vezes, o erro está em nós, né? Da liderança que não está instruindo o marido. E ele não amadureceu e não cresceu a ponto de discipular a esposa. Então, o papel do marido é ensinar a fim de santificar a esposa e seus filhos. Então, é papel do homem e não da mulher de educar os filhos em casa. Às vezes a gente delega tudo para a mulher, né? A mulher faz tudo, né? Tudo. O homem só chega, liga a TV, vai assistir um jogo, vai fazer alguma coisa. E a mulher tem que se virar para fazer o trabalho de casa com as crianças, né? Ensinar matemática, português, alguma coisa. Quando vai falar das coisas de Deus, quem é que está abrindo a Bíblia para ler com ela? A mulher de novo está abrindo lá. O marido não faz nada. Quando o marido é cristão, é dever dele. Se ele não é cristão, ele entende que ele precisa fazer isso? Não, ele não entende. Ele não é cristão, ele não vai fazer. Aí a mulher é cristã, ela vai fazer, claro que ela vai deixar os filhos dela sem orientação. Mas se o marido é cristão, convertido, lavado e remido no sangue de Cristo, já passou, batizado, tudo bonitinho, é dever dele de ensinar tanto a esposa quanto os filhos. Da mesma forma, os maridos devem amar suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida. Como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Então, qual é a outra coisa? Além da liderança, além de amar a esposa de forma sacrificial, de ensinar, ele tem que sustentar e proteger. É papel do homem. É por isso que adolescente não namora. Aí você imagina, um menino com 14 anos e outra menina com 14 anos começa a namorar na igreja. Isso está normal, gente. Tem igreja que isso é normal. Com consentimento dos pais cristãos. Os pais que são da igreja. Consciente que um menino de 14 anos namora com outra menina de 14 anos. Você chega para os dois e fala assim, vocês vão casar quando? Ele fala, casar? Quem falou em casar? Ué, vocês não estão namorando? Não, ué. Vocês estão namorando para quê? O que a gente quer? Para divertir, né? Usar, eu uso ela, ela me usa. Fica tão legal. Namoro tem como propósito final o quê? E há necessidade do homem ter maturidade emocional, espiritual e financeira. Às vezes você sabe tudo da Bíblia. É uma pessoa até consciente, entende bem da vida. Mas às vezes não conseguiu um trabalho, não conseguiu desenvolver algo que lhe dê uma estabilidade financeira. Será que você está preparado para namorar e casar? Tem uma estabilidade financeira? Você está entendendo? Então assim, tem que ter maturidade. Como é que esse menino de 14 anos, 15 anos, 19, 20 anos vai ensinar se ele mesmo não sabe nada? Como é que ele vai ser o sacerdote no lar? Então vocês, homens que estão aí solteiros e querem um dia casar, saibam dessas responsabilidades. Você vai ter que ser o líder da casa, vai ter que sacrificar sua vida pela esposa. É responsabilidade sua tanto ensinar a esposa quanto os filhos e proteger e sustentar a casa. É responsabilidade sua. É por isso que muitas vezes um homem mais velho casa com quê? Uma mulher. Porque geralmente o homem mais velho ele já conquistou as coisas, já tem um trabalho estável, já pode casar. Ok? Último tópico. Eu não coloquei ele lá em cima porque nós vamos extraí-lo dessa última passagem aí.
Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Isso aqui é Deus falando, fazendo referência ao primeiro casamento. Só que Paulo não citou isso aqui por causa disso. Ele citou por causa do que está escrito aqui. Isso aqui tudo, este é um mistério. Refiro-me, porém, em relação a Cristo e à igreja. Em relação a Cristo e a... Então, o quarto tópico é o quê? A união eterna de Cristo com a... Gente, pensa comigo. Deus, quando Ele quis trazer ou inspirou Paulo a escrever uma comparação do relacionamento de Cristo com a igreja, em analogia ao relacionamento do marido com a mulher, Deus não inspirou Paulo, tipo assim, Paulo está lá escrevendo e Deus está lá em cima assim, nossa, peraí, Paulo vai escrever isso, mas eu vou comparar o relacionamento de Cristo com a igreja com o quê? Deixa eu ver. Já sei, descobri. Eu vou colocar o casamento ali, para o pessoal entender qual é o relacionamento de Cristo com a igreja, eu vou colocar o casamento. Não foi um achado de surpresa de Deus inspirar Paulo a escrever isso. Deus criou o casamento já sabendo o relacionamento que Cristo ia ter com o quê? Com a igreja. O casamento e a família tem que simbolizar, apontar para esse relacionamento que tem Cristo com a igreja. Agora eu lhe pergunto, a união de Cristo com a igreja pode ser quebrada? Uma vez salvo, perde na primeira desobediência a salvação? É assim que a gente aprende? Uma vez salvo, salvo para sempre. Tem alguma coisa que separa do amor de Deus? Então, o que esse verso aqui está querendo ensinar dentro do contexto do casamento é que uma vez casado, tem como você se separar? O que Deus uniu, o homem não separa. É por isso que a gente entende que fala que Deus abomina o quê? Deus abomina o quê? O divórcio. Deus abomina o divórcio. Por quê? Porque não está dentro do projeto de Deus um homem se casar com outra mulher e em algum momento eles se separarem. Não está dentro do projeto de Deus isso. Porque isso acaba com a analogia que tem de Cristo com a igreja. Assim como o homem casou com a mulher e eles vão viver até que a morte os separe, Cristo se uniu com a igreja. Já no âmbito da eternidade, né? Cristo não há separação porque não é só essa vida, ainda tem a porvir. Mas o homem e a mulher aqui não, eles morrem, né? Mas o que está querendo simbolizar é que a união, ela é eterna, ela é duradoura. E isso faz com que o casamento seja ainda mais sério. Em que você não pode brincar e se relacionar com qualquer pessoa que aparecer na reta de qualquer jeito. Você tem que tomar cuidado para que lá na frente não venha gerar um divórcio e uma separação que vai atrapalhar a sua vida espiritual. Ainda bem que a salvação não depende do quê? De nossas obras. É pela misericórdia e graça de quem? De Deus. De Deus. Quem, infelizmente, está dentro desse contexto, não deve ficar feliz por ele, mas Deus é misericordioso. Não é por causa das nossas obras que nós somos salvos. É por causa das obras de Cristo. Aplicação. Você já recebeu a sabedoria? O que Tiago fala? Peça que Deus dá o quê? Liberalmente. Não joga em cara. Mas peça sem dúvida. Eu quero uma notícia boa para vocês. Eu tenho uma notícia boa para vocês. Todos vocês salvos já têm a sabedoria. Só falta desenvolver intimidade com ela. Abram lá em Provérbios capítulo 8, seu verso 22. A gente vai terminar. Amém? O título está assim: a sabedoria vive para sempre. Provérbios 8, 22. Eu vou estar lendo. O Senhor, aqui é o capítulo da sabedoria, e aqui vai falar a respeito dela.
Aí diz assim no verso 22, o Senhor me possui como fundamento do seu caminho antes mesmo do princípio de suas obras mais antigas. Antes que houvesse qualquer coisa, a sabedoria estava lá com Deus. Fui formada desde a eternidade, desde a origem de tudo, antes de existir a terra. A sabedoria já estava com Deus. Nasci quando ainda nem havia abismos, quando não existia fontes carregadas de água, antes de serem estabelecidos montes e de se formarem as colinas, eu já existia. Ele ainda não havia formado a terra, tampouco os campos ou as partículas de poeira com as quais fez o mundo. Quando ele criou o céu, lá, estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando delineou o horizonte sobre a superfície do abismo, aqui já está falando sobre o planeta Terra. Quando fixou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo. Alguém se lembra lá de Gênesis? Capítulo 1, está falando sobre isso. Verso 1. Quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não ultrapassassem seu ordenamento. Quando assinalou as balizas dos alicerces da terra. Então eu estava com ele. E cooperei em tudo como seu arquiteto. Dia após dia tenho sido seu prazer. Sempre me sentindo muito feliz ao seu lado. A sabedoria diz que dias após dia tem sido o prazer de quem? De quem ela tem sido o prazer? Do próprio? Quem foi que Deus do alto olhou e disse que tem se comprazido dele? Quem é a sabedoria? Jesus Cristo. Paulo fala lá em... Não precisa abrir, fica aí. Eu vou ler. Lá em 1 Coríntios. Podem ficar aí. Capítulo 1, no seu verso 30, Paulo fala assim: mas vós sois dele, de Deus, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção. Deus fez que Cristo fosse a nossa sabedoria. Será que aqui mesmo está falando a respeito de Cristo? Vamos olhar no verso 32. Está escrito assim: agora, pois, filhos meus, ouve-me atentamente, porquanto muito felizes serão os que guardarem os meus decretos. Ouvi o meu ensino e sereis sábios. Não rejeiteis a minha instrução. Bem-aventurado é todo aquele que me dá vigiando dia e noite a minha porta, aguardando com esperança as ombreiras, a entrada na minha casa. Porquanto toda pessoa que me encontra, que encontra Jesus, acha o quê? E ganha o quê? A gente chama o favor merecido de quê? Graça. E pela graça nós somos o quê? É por isso que ele está falando. Porquanto toda pessoa que me encontra alcança a vida. Que vida é essa? A vida eterna. E alcança o quê? O favor do Senhor. Toda a vida aquele que decide afastar-se de mim, a si mesmo se flagela. Todos os que me desprezam amam a morte. Porque quem despreza Cristo vai ser salvo. O lago de fogo está preparado para ele. Então, amados, todos vocês que se converteram de verdade, que nasceram de novo e são templo do Espírito Santo, já possuem Cristo Jesus em suas vidas. A sabedoria habita dentro de vocês, mas o Senhor fala: ouve a correção, não há, e vocês vão ser. Eu acho que Deus falou muita coisa aqui hoje para corrigir, muita coisa para corrigir, e ele fala: ouve a correção. Aquele que não ouve, Jesus fala: as minhas ovelhas me ouvem e me seguem. E ele as conhece. Quem não é ovelha não ouve. Amém, amados?
Então, que a cada dia a gente venha buscar sabedoria em Cristo Jesus, na sua palavra, e venhamos dar lugar para ser testemunhas de Cristo, de forma a viver, honrar e glorificar o seu santo nome. Que a gente venha cada dia ser representante de Cristo nessa terra. E assim